Senhoras e senhores, Presidente da República, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos e todas. Sejam todos bem-vindos ao Diálogos Conectados, um papo sobre direitos e internet, promovido pela campanha Banda Larga é um Direito Seu. Eu sou Rosane Bertotti, sou coordenadora nacional do Fórum pela Democratização da Comunicação e farei a moderação desse debate. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Inicialmente, gostaríamos de chamar o presidente do Sindicato dos Engenheiros, Murilo César de Campos Pinheiro, nosso anfitrião deste evento, a quem gostaríamos de agradecer a cedência desse espaço. Gostaria de saudar com muito prazer, muita honra ter aqui na nossa casa, nosso sindicato, a presidenta de todos nós, a presidenta Dilma Rousseff e candidata a presidenta. É um prazer, uma honra para nós tê-la aqui. Aqui, em 2002, nós estamos discutindo agora há pouco com a presidente. Em 2002, nós discutimos aqui o setor elétrico brasileiro, que é a presidenta Dilma. Foi fabulosa aqui nesse sindicato e, a partir daí, nós sabíamos que esse era o caminho, que o caminho da presidenta, o caminho do presidente Lula era o nosso caminho. Presidente, é um prazer. Eu gostaria de também saudar a todos aqui na campanha Banda Larga é um Direito Seu. Banda larga nós consideramos como um serviço essencial, como energia, como saneamento. Então eu queria saudar a todos, dar boas-vindas a todos vocês, agradecer pela oportunidade e bom evento a todos vocês. A campanha Banda Larga é um Direito Seu. Ela é composta de várias entidades que articulam a luta por ter uma banda larga, um direito de todos e de todas as brasileiras. Algumas organizações, movimentos sociais que fazem parte da campanha Banda Larga. Artigo 19, Instituto NUPEF, Projeto Saúde e Alegria, Instituto Telecom, Instituto Bem-Estar, Associação dos Softwares Livre, campanha Cresce Brasil, da Federação Nacional dos Engenheiros, e Marco Civil Já, entre tantas outras entidades, organizações e movimentos que vocês podem consultar através do site da nossa campanha Banda Larga, um Direito Seu, www.campanhabandalarga.com.br. O nosso diálogo, este diálogo, será feito com todos os candidatos a presidente da República. E para discutir os caminhos que o Brasil deve seguir para universalizar a banda larga. Nosso evento pode ser acompanhado ao vivo pela internet através do link www.interrogação, sem o tio e sem o cedilha, streaming.net /CESP, portanto 2E, /Diálogos Conectados. E agradecemos imensamente, candidata e presidenta Dilma, por aceitar o nosso convite e ser a primeira candidata a aceitar o convite e participar do nosso debate. Então, vamos à dinâmica da organização do nosso debate. Para realizarmos o nosso diálogo, haverá uma apresentação da campanha, das nossas propostas para a universalização, seguidas em 3 blocos temáticos. O primeiro bloco vai discutir infraestrutura necessária para se universalizar o serviço de banda larga no país. O segundo bloco
para discutir os direitos digitais, privacidade de rede e implementação do Marco Civil. O terceiro bloco, para discutir a importância do software livre e do desenvolvimento de aplicativos e serviços nacionais para o compartilhamento de informação e cultura digital. Farão as perguntas os representantes que estão na mesa, que vão fazer as perguntas para o diálogo. Márcio Patuski, do Clube de Engenharia, a advogada Flávia Lefreve, da Proteste, Renata Miele, secretária-geral do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão, de Itararé, e do FNDC, Pedro Ekman, coordenador do coletivo Intervozes, Beatriz Tibiriçá, do coletivo Digital, Sérgio Amadeu da Silveira, professor da Universidade Federal do ABC e membro também da comunidade de software livres. Agora, para fazer a apresentação de nossas propostas, chamo o professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcos Dantas, que também representa a União Latina de Economia Política, de Informação, Comunicação e Cultura. Obrigado, Rosana. Senhora Presidenta, companheiros, companheiras, é uma grande honra estar aqui neste momento na sede da Engenharia Paulista, na sede da Engenharia, numa das sedes da Engenharia Nacional, discutindo um tema a respeito da internet, a respeito da infraestrutura de telecomunicações do futuro deste país. Um grande conjunto de entidades representativas dos mais variados segmentos da sociedade, Presidenta, vem há alguns anos debatendo um projeto que visa resolver um gargalo importante para o nosso desenvolvimento econômico e para a nossa integração social, que é levar a infraestrutura necessária à internet, isso que nós chamamos em poucas palavras banda larga, levar essa infraestrutura ao conjunto da sociedade brasileira. Tirar essa infraestrutura de uma minoria que a ela tem acesso porque pode pagar e levar essa infraestrutura a uma grande maioria que, por razões de renda, ou por estar situada em regiões de pouca atratividade econômica, não tem acesso ou tem um acesso muito precário à infraestrutura que permite acesso à internet. Não há acesso à internet sem fibras óticas, sem satélites, sem aquela engenharia, aquela tecnologia que permite o tráfego de voz, de som, de imagem em alta velocidade. E é nesse sentido que a campanha elaborou um documento que nós teremos o prazer de entregar a Vossa Excelência, que sustenta que uma política pública para levar a internet para a maioria tem que ser uma política pública que assuma a internet ou assuma a banda larga como um serviço em regime público nos termos da LGT. Nesse sentido, como diz o nosso documento, apesar de se tratar de um serviço de interesse coletivo e essencial, seus prestadores, as empresas de telecomunicações que fornecem o serviço hoje, não estão sujeitos à obrigação de universalização, continuidade e modicidade tarifária que caracterizam um serviço em regime público. E, em razão disso, os investimentos e preços são definidos principalmente pelo interesse do mercado e deixa carente uma boa área do país e uma boa parte da nossa população. Um serviço em regime público, diz o nosso documento, conforme a Lei Geral de Telecomunicações, define metas a serem atingidas visando a universalização do serviço por todo o território nacional,
regras de tarifação controladas pelo órgão regulador, de modo a viabilizar esse amplo acesso à população, sobretudo à população de baixa renda e nas regiões economicamente pouco atrativas. Hoje em dia, presidenta, o único serviço prestado em regime público nesse país é o serviço telefônico fixo comutado. E todos nós sabemos que é um serviço em extinção. Este serviço vai ser substituído na prática por uma nova infraestrutura de banda larga. E essa nova infraestrutura de banda larga hoje está restrita à minoria. Por isso é que nós estamos defendendo a banda larga como um serviço socialmente essencial. A comunicação da informação e a utilização dos diversos serviços públicos se dão pela internet. E a internet se apoia numa infraestrutura de banda larga, de tráfego de dados em alta velocidade. Concluindo, eu gostaria de lembrar, se me permite, que colocar essa infraestrutura em regime público é um ato que depende exclusivamente de um decreto presidencial. Não depende nem de mudança de lei. É claro que há... Obrigado. É claro que há todo um ritual a ser cumprido, mas é um decreto do presidente, da presidenta, que muda esse regime e pode construir uma nova infraestrutura que vai nos permitir levar a internet para a ampla maioria da população. E, com isso, o acesso e a democratização da internet, o acesso à informação que nós tanto desejamos e esperamos para o nosso país em futuro mais breve possível. Muito obrigado pela sua audiência, e eu e a doutora Viridiana, que vai me suceder aqui, vamos depois entregar à senhora a nossa carta completa. Chamo agora a representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, Veridiana Almonte. Boa tarde a todos e a todas. Presidenta, candidata Dilma Rousseff, é muito importante essa discussão que nós estamos tendo aqui hoje, a oportunidade que nós temos de apresentar as nossas propostas. Para nós, é muito claro que o mercado por si só não garante direitos fundamentais e que a internet é um meio pelo qual muitos direitos fundamentais podem ser garantidos. A liberdade de expressão, o direito à cultura, à educação, o acesso à informação. E por isso, a campanha Banda Larga é um Direito Seu apresentou uma proposta de universalização da banda larga ao Ministério das Comunicações em 2013. Infelizmente, não tivemos uma resposta oficial. Nessa proposta, nós partimos do princípio de que, com a atual legislação, nós já temos elementos suficientes para a prestação da banda larga também em regime público, com as questões que o professor Marcos Dantas apresentou. Empresas concessionárias, privadas, metas de universalização com prazos e lugares para que o serviço seja ofertado, considerando que universalização é garantir o serviço a todos, independentemente da localização e da condição socioeconômica, além da modicidade tarifária, pois não adianta o serviço chegar, ele tem que ser acessível, ele tem que ser barato. Para a transição a esse regime, nós tomamos como base uma extensa rede de telefonia fixa, que também serve à oferta de banda larga e que inclui uma série de backhauls, que é uma parte essencial da infraestrutura de banda larga, tudo viabilizado pelo regime público da telefonia fixa até hoje. Pela proposta, seria criado um serviço de operação de redes em regime público, com foco nos grandes troncos e na oferta de capacidade no atacado, com metas de universalização e controle de preços, se desdobrando em obrigações no varejo, para prestadores em regime privado. Esse serviço de operação de rede seria licitado com base na infraestrutura de bens reversíveis, que somam bilhões de reais que temos hoje, resultando em contratos de concessão, para além, claro, do necessário fortalecimento da Telebrás como promotora de políticas públicas de acesso à internet. É fundamental, como disse o professor Marcos Dantas, salientar que a definição da prestação de um serviço de telecomunicações em regime público ou regime privado depende de decreto presidencial. É óbvio que envolve uma série de negociações e uma série de modelos regulatórios. Não é necessário, porém, não é necessário alterar a lei. Pelo contrário. O Marco Civil reconhece a essencialidade do acesso à internet. E a Lei Geral de Telecomunicações estabelece que um serviço de telecomunicações essencial não pode ser prestado exclusivamente em regime privado.
Também, a partir dessa proposta, não é necessário alterar a lei do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, como se pretende fazer no Congresso Nacional, já que ele é um fundo para a universalização dos serviços de telecomunicações e garante que recursos públicos para empresas privadas tenham como contrapartida obrigações alinhadas ao interesse público e ao caráter estratégico do serviço de banda larga. A defesa da universalização, dando ao Estado prerrogativas para garantir direitos fundamentais, é a medida coerente e necessária diante do reconhecimento da banda larga como um serviço essencial. Essa é, sem dúvida, uma oportunidade de ouro para discutirmos as nossas propostas e agradecemos a disposição e a presença da presidenta e candidata Dilma Rousseff. Muito obrigada. Lembramos a todos que a campanha Banda Larga, um Direito Seu, enviou o convite para todos os candidatos à presidenta. E nesse momento estamos fazendo o primeiro debate. Agradecemos mais uma vez a presidenta e candidata Dilma Rousseff por ter sido a primeira a aceitar estar conosco fazendo esse debate. Então, vamos ao debate propriamente dito, para a gente iniciar aqui, ouvir as propostas que serão apresentadas para o nosso diálogo. As perguntas serão feitas, a metodologia será feita por bloco. As perguntas terão 1 minuto para a pergunta, né? Então cada pessoa terá 1 minuto para a pergunta. A presidenta terá 5 minutos para responder a pergunta. Cada bloco terá 2 perguntas, depois terá uma réplica de 3 minutos, Rosane, e depois terá uma tréplica de 3. A presidenta gostaria de fazer uma colocação antes de iniciarmos as perguntas. Por favor. Pessoal, vocês não estão achando que vocês estão muito no modelo dos debates da televisão? Pelo amor de Deus! Que bom, presidente! Que bom! Não, porque... Não, gente, esse negócio de 1 minuto para responder, meio para respirar... Bom, eu primeiro vou cumprimentar as pessoas, eu tenho de cumprimentar, afinal de contas, eu tenho de manter o mínimo, né? Eu queria cumprimentar aqui a Flávia Lefebvre, da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, o Márcio Patusco, do Clube de Engenharia, e agradecer também ao presidente do sindicato que nos deu e que nos está recebendo dessa forma assim, tão calorosa, e agradecer a Renata Miele, do Centro de Estudo de Mídia Alternativa Barão de Tararé, pelo convite, ao Pedro Ekman, coordenador do coletivo Intervozes, a Beia Tibiriçá, do coletivo Digital, o Sérgio Amadeu da Silveira, da Universidade Federal do ABC, a Rosana Bertotti, coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e mediadora desse debate. Eu queria também cumprimentar aqui as pessoas que me acompanham, em especial o nosso deputado federal Molon, que veio comigo, e também ao Franklin Martins Enfim, quero cumprimentar também todas as autoridades, o nosso prefeito, ministro da Saúde, que veio comigo aqui hoje também, e ao nosso prefeito Marinho, lá de São Bernardo. Bom, gente, eu considero que eu sei perfeitamente que a Lei Geral das Telecomunicações tem um regime público e um regime privado. E que uma das partes mais importantes hoje do regime privado é a TV digital, essa não vai desaparecer.
a TV digital, desculpa, a telefonia celular. Essa não vai desaparecer. Já a telefonia fixa, eu concordo, ela tende ao desaparecimento, tanto por conta da internet, quanto pela telefonia celular. Bom, então nós temos, operando hoje, fazendo realmente alguma coisa, mesmo que nós consideremos que a velocidade é absolutamente, eu considero uma velocidade péssima, capacidade também péssima. Mas, com um grau grande de difusão, a telefonia celular. A telefonia celular via 3G e 4G é hoje, talvez, quem explique o aumento das conexões de internet. Né? Se a gente for olhar, tem crescimentos estarrecedores a partir dos anos, se você considerar 2010 até hoje, você tem crescimento de 1.500%, 1.300% em todos os estados da federação, por conta justamente do fato que a telefonia celular, ela, através dos smartphones e outros equipamentos, ela se generalizou pelo Brasil afora e ela atinge muito a população de média renda e de baixa renda. E nós também consideramos que não é essa a forma pela qual nós entendemos o que é fazer uma estrutura brasileira de banda larga. Do meu ponto de vista, o Brasil tem de ter uma estrutura em fibra ótica. Tem de ter uma estrutura em fibra ótica. Ou tem uma estrutura em fibra ótica, ou nós não universalizaremos com a qualidade que o Brasil precisa. E isso porque essa é uma infraestrutura que, além de inclusão social, ela é uma infraestrutura de desenvolvimento. Eu disse há pouco para a imprensa que eu considero que agora a infraestrutura mais estratégica para o país é a banda larga. A mais estratégica. Então, a pauta é, temos de universalizar a banda larga. Ou seja, temos de fazer backbones, backhauls e última milha. É isso que nós temos de fazer, essas três. Obviamente que a última milha nós podemos usar vários mecanismos para fazê-la, né? E, obviamente, todo mundo aqui sabe que satélite é muito mais caro que fibra ótica, muito mais caro. Apesar disso, temos de fazer satélite também, porque tem partes do Brasil que não tem forma de atendimento com fibra ótica, porque o custo é um absurdo e a dificuldade é imensa. Apesar da gente saber que a gente conseguiu botar fibra ótica na travessia do Rio Amazonas. Então, aquelas torres de 295 metros que atravessa o Rio Amazonas, ela também leva fibra ótica hoje. Então, uma parte daquele lado de lá está resolvido. Mas toda a parte do Amazonas, tanto a margem esquerda como na margem direita, não tem como fazer fibra ótica. Fazer fibra ótica vai confrontar problemas ambientais de toda sorte, assim como não dá para fazer eletrificação como nós fizemos no resto do país. Bom, então, colocado dessa forma, eu tenho perfeita consciência que universalizar é duas coisas. Primeiro, levar a todos. Segundo, com que qualidade? Com que velocidade? Com que capacidade de transmitir voz, dados e imagem? Então, meta de universalização, ela significa necessariamente, significa levar a todos, sem olhar renda. Isso é universalizar. Sem olhar renda. Não posso olhar a renda e falar, fulano paga isso, Beltrano paga aquilo. Um dos motivos pelos quais o governo brigou pela neutralidade é esse. Por quê? Por trás da neutralidade, no Brasil, estava uma questão de pagar diferenciadamente. Se você
vai pagar tanto, eu te dou uma capacidade de menos de 1 mega. Né? 1 mega real. Eu sei porque eu discuti uma vez 1 mega real com eles. 1 mega real, eu te dou 1 mega real. O mega é médio, como é que é o seu mega? Ou em 3% do tempo ele chega a 1. Sei bem direitinho o que nós estamos discutindo. Então, eu quero dizer para vocês que eu acredito que tem de ter lei de universalização. Lei. Não concordo com decreto. Decreto não obriga ninguém. Obriga é assim, as leis têm hierarquia. Primeiro vem a Constituição, depois vem lei complementar. Depois de lei complementar vem lei ordinária. Depois vem decreto. Depois de decreto vem portaria. E depois portaria interministerial ou parecer da AGU. Negativo. Não vão fazer banda larga universal nesse país sem lei obrigatória. Como não fariam o Marco Civil da internet. Eu podia fazer 500 decretos sem poder legal. Eu discordo porque eu tenho certeza que nós não teremos força para obrigar a cumprir. Porque é a obrigação de fazer que distingue universalização de não universalização. Nós fizemos uma obrigação de fazer no caso da universalização do chamado Luz para Todos. Banda larga para todos, luz para todos. Nós fizemos uma lei. Eu podia fazer com regulamento da ANEEL, uma parte. Por que nós não fizemos com o regulamento da ANEEL naquela época? Porque não há, é incontroverso se tiver em lei, é incontroverso. Não tem discussão no judiciário, não tem judicialização quando tem lei. Nós, falando para ela, fizemos a Lei Maria da Penha para criminalizar a violência contra a mulher. Levamos uma ação de inconstitucionalidade direta, dizendo que a gente não podia fazer uma lei para a mulher porque todos são iguais perante a lei. E ganhamos no Supremo. Eles perderam e nós ganhamos. Você veja assim, que a judicialização é uma das maiores armas que tem no Brasil. Porque se não fosse a judicialização, por que não se paga multa? A pergunta que não quer calar. Por que não se paga multa? Não se paga multa porque o grau de multa é mais baixo, o grau de exigência legal. Eu acho que tem de ter cuidado nessa história da universalização. Então, a minha posição é diferente, sinto muito nesse caso. Eu sou a favor de lei de universalização com meta clara que defina capacidade e que defina velocidade e defina prazo. E que diga claramente, quando for, por exemplo, 25 megas, é 25 megas médios, qual é a margem de tolerância? 80%, 90%? Então, é uma lei que tem de ter parâmetros, tem de ter referência. Esta é a questão que resolve o grande problema. De outro lado, eu acho que nós temos de perceber que, primeiro, os contratos estão vencendo. Todos os contratos vencerão em 2015, ou uma parte significativa deles vencerá em 2015. Acho que... Esse não é seu não, né? Acho que nós devemos tratar de duas coisas. Os contratos de telefonia celular não estão vencendo. Eles hoje correspondem por quase, eu acredito, a banda larga por telefonia celular, que usa a outra, mas em regime privado, deve estar correspondendo a algo como uns 70%, 60% a 70% do consumidor final no Brasil. Então, eu acredito o seguinte,
Ah, e além disso tem a Telebrás. A melhor coisa que nós fizemos foi retomar a Telebrás. A Telebrás tem sido um elemento fundamental para nós e vai continuar sendo e vai ser expandida. Porque eu não acredito, segunda coisa antes de eu entrar no outro ponto, eu não acredito que se fará universalização da banda larga no Brasil sem orçamento geral da União. E aí, eu não estou me referindo só ao FUST, eu estou me referindo à combinação que vai permitir orçamento geral da União mais financiamento a juros subsidiado, apesar de ter gente que hoje que acha que o juro subsidiado é crime. No caso do financiamento, nós temos, no caso de financiamento, não existe hipótese de um investimento que requer a quantidade de capital que ele requer, a gente fazer sem ser com prazos maiores, com juros menores e carência. Mesmo considerando o setor privado entrando nisso. Por quê? Se a gente quiser fazer backhaul, até temos um pouco de backbone, mas nós temos uma deficiência de backhaul que todo mundo aqui sabe. Pelo menos o pessoal da área aqui, eu acredito que saiba o tamanho da deficiência do backhaul. E é fazer backhaul no Brasil inteiro. Bom, eu coloquei como meta no meu programa 90% de conexão, chegando a 25 megas médios. Para isso, nós vamos ter de fazer a seguinte combinação: OGU mais financiamento a juros subsidiados. Essa é a participação do governo federal. É OGU mais financiamento. Eles não fazem isso com recurso próprio. Não fazem isso, vou repetir. Não farão isso no Brasil. Se vocês pensarem que é possível fazer no Brasil investimento de longo prazo sem financiamento, vocês olhem para o lado. Olhem como é que se faz rodovias, olhem como é que se faz ferrovias, olhem como é que se faz portos. Para todas as questões é necessário, quando se tratar de financiamento de longo prazo. O que é financiamento de longo prazo? De 15 anos, até de 15 anos para cima. Tá? Porque senão o custo para amortizar é alto. Isso você vai ter de distribuir no tempo. Então, primeira questão, lei dando meta clara. Financiamento de longo prazo, sem o que não sai em área nenhuma. Não saiu do setor elétrico. Não saiu no setor elétrico. O setor elétrico é concessão de serviço público. Exceto, ele é misto. Ele é concessão de serviço público para hidrelétrica e é sistema comercial para termoelétrica. E para as outras fontes alternativas de energia também. Ele é serviço público para hidrelétrica. Então, o que eu estou defendendo é o seguinte: para o povo da telefonia fixa, que tem a estrutura, que eles têm estrutura, eles estão em regime não, eles estão em regime público. Eles têm infraestrutura e estão em regime público. O que está em regime público, tá? Continua em regime público. O que está em regime privado, por exemplo, celular não tem de ir para regime público. Escândalo nosso, tacar celular em regime público. Agora, vai ter de negociar. Por que vai ter de negociar? Porque você sair de uma coisa ruim, que é telefonia fixa, e entrar numa coisa boa é um ganho. É um ganho. Porque a telefonia fixa, quem é que não sabe que é uma coisa ruim? Né? Nós sabemos que é. Hoje, quem é que quer no Brasil comprar um telefone fixo? 99% das pessoas não querem um celular. Bom, então, o que eu considero é que o regime vai ser misto. E vai ter de Telebrás. A Telebrás, ela é regulatória. A Telebrás, eu vou ler para vocês uma coisa aqui da Telebrás que eu acho importante. Por que ela é regulatória? Porque ela tem um poder de regular
o acesso do pequeno e do médio provedor que nos interessa. Interessa ter pequeno e médio provedor junto com as grandes. Quem é que regula isso? Regula isso a lei de universalização, que tem de dizer: torre, backhaul e backbone são estruturas comuns, Quem garante um nível de acesso maior é a Telebrás. A Telebrás, hoje, tem uma rede de 30 mil quilômetros, que não é pouca coisa, e atende os maiores municípios, 885. Então, ela tem condição de forçar também a entrada da competição. Ela tem essa condição. Do meu ponto de vista, o regime é misto. Quero falar para vocês. A lei é para garantir a universalização, e garantir a universalização para não ter discussão jurídica da universalização. E aí vão falar assim, vai ser difícil aprovar? Bom, apareceu em alguns momentos que a gente não aprovaria a lei do Marco Civil da internet. Vários momentos nós chegamos a tirar a lei para não ser derrotado, né? Mas nós aprovamos. Então, regime misto, uma lei clara de universalização, o papel da Telebrás, o reconhecimento que existe estruturas, e 5, que telefonia celular é regime de mercado. Agora, não vai haver ninguém com telefonia celular que possa acessar backhaul e backbone sem as regras da lei de universalização. O que garante se um sistema é um serviço que nós garantimos que seja prestado, eu quero garantir que haja internet no Brasil inteiro. Quero garantir que essa internet tenha uma velocidade X. Quero garantir que não seja só grandes empresas, que tenha pequenos e médios provedores. São as coisas que têm de ser garantidas. Essas coisas nós temos de ter uma legislação clara para todos nós, uma legislação que dá um sentido. Vou repetir, acho que eu já li algumas coisas, eu acho que nós temos um ponto de partida fortíssimo, que a lei do Marco Civil estabeleceu a neutralidade. Acho que quando a regulamentação ocorrer a partir do momento que acabar essa história que a gente não pode usar a internet durante o período eleitoral para fazer consulta pública, vai acabar no início de novembro. Porque, o final do período eleitoral é início de novembro. Nós teremos de abrir a consulta pública. Perfeito. E a neutralidade, ela garante isso. Ela garante que ninguém pode usar critérios econômicos ou comerciais, fora os outros, para filtrar quem paga e quem deixa de pagar, o que, como, quando e onde. Então, isso, para mim, é o início do processo. Agora, acho que nós teremos de elaborar a lei, de discutir a lei, como é que é a lei da universalização, qual é o prazo, quanto de dinheiro nós vamos botar nisso. Eu acredito que nós conseguimos fazer a universalização não a 100%. Nós conseguimos, pelo menos, uma parte expressiva do país, e em 4 anos, uma parte expressiva do país nós conseguimos fazer. Nós botamos 90%, considerando que 10% são em áreas remotas de difícil acesso, que precisam de tecnologias diferentes, ou pode até estar subestimado. Outro dia me disseram que a gente tinha de ter botado 15% de áreas desse tipo, mas é por aí, entre 10%, 15%, no limite 20% do país, mas acredito que 80% a gente consegue fazer combinando tudo isso. O grande problema é a gente ter essa legislação, que ela, como todos sabem aqui, tem um processo para discussão antes, né? Participa antes. A gente tem, se não participar antes, a gente não forma um consenso na lei. Então a gente tem de ter um consenso na lei para ela ser forte.
Aí depois da gente ter um consenso na lei, a gente tem de julgar a discussão no Congresso. Aí joga a discussão no Congresso, como é lei de universalização, eu acho que tem um trânsito bem mais fácil, lei de universalização. Eu não estou tirando nada de ninguém, eu estou ampliando direitos, né? Estou garantindo que todo mundo vai ter isso nesse prazo. Acho que é mais fácil. Não é mais fácil, não significa fácil, hein? Claro. Só significa que não é daquele jeito. Dá licença. Presidenta, agora a gente vai, com a licença do improviso, porque eu também considero que a gente acabou propondo um formato quadrado. E, na verdade, é isso, né? A gente vai dialogando com as assessorias e vai tentando construir um formato. Mas acho que foi importantíssimo essa apresentação inicial dessa visão, né, que a senhora tem a respeito do assunto. Acho que em muitos aspectos são visões bastante próximas à da campanha, porque nós também defendemos o regime misto e uma série de questões. E nós tínhamos, então, pensado num diálogo de apresentar algumas perguntas, que talvez a gente não precise ser tão rígidos no 1 minuto da tréplica, 1 minuto da réplica, mas tentar estabelecer esse diálogo para a gente tentar esclarecer aqui alguns temas que, inclusive, não são só de respeito à infraestrutura, mas também sobre o marco civil, algumas questões e direitos digitais. Aí eu passo lá para Rosane poder continuar. Obrigada, Renata, e obrigada também por tirar desse bloco tão quadrado, que eu estava me sentindo também tão mal aqui na condução dos trabalhos. Então, a gente vai passar agora, então, a primeira pessoa que vai fazer a pergunta, que é o Márcio Putusco, do Clube de Engenharia. A ideia, a gente que vai estar trabalhando aqui sobre o primeiro tema, sobre infraestrutura. Márcio. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Presidenta, candidata, boa tarde. A gente tinha uma pergunta bastante longa aqui, que muito do enfoque já foi feito pela presidenta. E o foco principal da pergunta era sobre regime público. E me parece que o mais importante, né, com essa colocação que a presidenta fez sobre a lei de universalização, é a gente focar no que representa a universalização hoje, né, que implicações ela tem e como isto poderia se verificar na lei de universalização que está sendo proposta pela presidenta, né? A nossa lei de universalização, ela tem um enfoque bastante singular, que é a característica dos bens reversíveis, né? Esta característica faz com que todo investimento público em serviço público, né, que é caracterizado pela universalização, ele tenha que ser um bem reversível, ou seja, no final do contrato ele é retornado à União para dar continuidade ao contrato. Se não for feito assim, todo investimento público que for feito em um serviço que não seja caracterizado como serviço público, ele significa um enriquecimento das operadoras, porque o financiamento ou o dinheiro público que entra nesse contrato, ele significa investimento e um enriquecimento da operadora em si, por ela estar prestando um serviço que tenha as características de universalização. Então, a minha pergunta é exatamente essa, né? Como é que nesta lei de universalização a gente poderia garantir que todo o investimento público, na verdade, seja um investimento que o Estado possa ter controle e que, eventualmente, em um final de contrato, isso possa garantir a continuidade da prestação de serviço com relação a esses bens que são retornáveis à União. Ok, então agora, Flávia, já que é sobre o mesmo bloco, o mesmo tema, vamos agrupar as perguntas. Boa tarde, presidenta, candidata, obrigada pela presença.
complementando o que disse o Patusco, a gente queria lembrar aqui o Plano Nacional de Banda Larga, que veio por decreto em 2010, e que tinha como objetivo o atendimento de áreas de menor renda, mas a gente entende que esse Plano Nacional de Banda Larga, infelizmente, não cumpriu os objetivos que a gente esperava. E um dos motivos que a gente acha que não cumpriu é justamente porque o decreto sequer falava em universalização, deixou de lado o conceito jurídico de universalização e tratou de massificação da banda larga. Nós entendemos que, até o momento, o governo apostou prioritariamente no desenvolvimento do mercado, no interesse das empresas de implantarem rede, né, de banda larga. No entanto, as 3 maiores empresas que concentram o mercado estão na posse de valiosas infraestruturas públicas, porque estão vinculadas aos contratos de concessão da telefonia fixa, sem que sua exploração atenda ao interesse público de universalização da banda larga. Segundo a Anatel, essas redes de acesso e transporte que podem ser utilizadas para a ampliação da banda larga, existe tecnologia hoje nova aprovada na UIT, o GFAST, que casa redes de cobre com fibra ótica de alta capacidade, né, poderia ser contemplada nos planos do governo. A Anatel avaliou as redes de acesso e transporte em 80 bilhões de reais. E a gente gostaria de ver esse recurso, que foi construído com o pagamento de tarifa e de fundos públicos antes da privatização, serem aproveitados e serem usados para o interesse público e para a universalização da banda larga, já que, como já foi dito aqui, a telefonia fixa agora teve suas metas concluídas lá em dezembro de 2005 e é um serviço que tem desperta menos interesse da sociedade, dos consumidores. Dos 28 milhões de acessos programados pelo PNBL, apenas cerca de 3 milhões foram comercializados. O PNBL se guiou muito mais pela transferência de recursos públicos para o setor privado, com as renúncias fiscais do RPNBL, ou por acordos inadequados para o atendimento do interesse público com as empresas de telecomunicações, com os planos de banda larga popular. Queria destacar aqui que a Lei Geral de Telecomunicações, no artigo 65, parágrafo 1º, ela deixa claro que os serviços de interesse público e essenciais não podem ser explorados apenas no regime privado, devem ser explorados também no regime público. E, por outro lado, o artigo 18 da Lei Geral de Telecomunicações atribui ao Poder Executivo o poder de estender o regime público para outros tipos de serviço. Portanto, é por isso que a nossa campanha entende que um decreto presidencial está respaldado pela Lei Geral de Telecomunicações, que já contempla a universalização do que seja serviço essencial. Então, nossa pergunta é, no seu próximo mandato, qual será o papel do Estado como promotor de políticas públicas e na oferta de infraestrutura? Que papel terão a Telebrás, os bens reversíveis, especialmente as redes de transporte e o acesso e o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações? Muito obrigada. Presidenta. Bom, eu vou começar falando sobre cabo de cobre, cabo coaxial e fibra ótica. Vou começar por isso. Eu já fui de telefonia, viu, gente? É por isso que eu sei isso. Eu fui da CRT. Lutei na CRT para não privatizar a CRT lá atrás. Foi a primeira, aliás. No caso da nossa rede, tá? Tem uma característica que foi o seguinte. Quando a Lei Geral das Telecomunicações foi feita, não existia fibra ótica. Existia desse tamanhozinho. Daqui no Brasil não tinha cabo de cobre e o must, chamava cabo coaxial. Eu sei porque nós levamos cabo coaxial na CRT. Então, o que acontece? Acontece que, porque eu fui secretária de
Comunicações, secretário de Energia, Minas e Comunicações, do governo do Olívio Dutra, lá muito tempo atrás, antes de privatizarem a CRT. Bom, então o que acontece com uma parte hoje no Brasil? Pelo menos pelo que eu sei, não é pelo que fala a Anatel só, pelo que a gente sabe, tem algumas empresas que conseguiram, tá, fazer hoje fibra ótica no backbone. Aqui de São Paulo, né, a Telefônica. Tem outras empresas que não conseguiram botar na sua estrutura cabo de fibra ótica em todo o seu backbone. No caso do backhaul, isso inclusive é menos, é menor. Por isso que nós temos uma imensa concentração em alguns municípios. Só 47% dos municípios do país tem alguma estrutura de banda larga de qualidade, ou seja, fibra ótica com alta capacidade. Então, vai ter um desafio que é estender fibra ótica pelo país inteiro. Eu, desde 1998, eu venho escutando essa história que nós vamos poder usar cabo de cobre, inclusive o cabo da luz elétrica, para transmitir voz, dados e imagem. Eu nunca vi um país que adotou essa tecnologia de forma comercial. Até agora, o que se sabe é que o que garante qualidade é fibra ótica. Então, eu vou dizer o seguinte, cabe aqui uma discussão. Na meta de universalização, quando a gente for discutir, e eu vou insistir que é lei, eu acho que lei impede uma coisa que chama judicialização. Judicialização, nós tivemos de fazer um acordo no setor elétrico para parar a judicialização, porque ninguém pagava ninguém, ninguém cobrava de ninguém, e paralisou. É muito complicado no Brasil você achar que você faz mudança baseada no voluntarismo do presidente da República. Lei de portos. Eu fui para o Congresso brigar e regulamentei lei de portos. Tá? Lei, modelo de partilha. Para mudar o modelo de partilha, nós mudamos a lei do petróleo. Para colocar modelo de partilha. Para quem não sabe, era o seguinte, quando você sabe onde está o petróleo, qual é a qualidade dele e qual é o tamanho do que você tem, se você fizer concessão, você perde dinheiro. Por quê? Porque você sabe o risco, a lei de concessão é assim, quem achar ganha, quem achar leva. Ora, eu sei onde está, eu sei quanto tem, por que quem achar ganha? Então o modelo de partilha é o seguinte, nós dividimos o petróleo, nós não dividimos, nós não recebemos royalty. Quero royalty, quero petróleo. Me dá metade para mim, fica uma parte para você. Então, por isso que nós mudamos a lei de partilha. Eu podia fazer um acochambro na lei de concessão e passar uma outra forma, era só eu aumentar muito o valor do royalty. Então, eu digo para vocês, insisto, façamos lei. Agora, nós estamos numa discussão, abre essa discussão e vê o que todo mundo acha. E aí a gente vai ver como vai se conduzir. Por que eu falei do cabo de cobre, do cabo coaxial e da fibra ótica? Porque eu acho que nós temos um grande poder de negociação, que é o fato de incentivar. Nós queremos fibra ótica, não queremos? Queremos. Eu não quero receber o cabo coaxial. Agradeço profundamente. Eu quero receber fibra ótica. Quero ganhar fibra ótica. Também não quero cabo de cobre. Tá? Quero fibra ótica. Então, negocio a implantação da fibra ótica. Eu consigo discutir em que condições eles colocam fibra ótica e passa a ser bem reversível. Mas eu não quero receber nem cabo de cobre, nem cabo coaxial. Informo aos presentes que nós não temos condição de fazer sozinhos esse investimento. Este investimento terá de ser feito com parceria entre o governo, né, o dinheiro do governo e o dinheiro das empresas.
Nós não seguramos fazer isso sozinho. Eu calculo que nós tenhamos de fazer isso em 4 anos. Não dá para esperar muito mais do que isso. Se for fazer em 8 anos, você pode fazer, pode até pensar em fazer de forma com dinheiro público, mas não é. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que nós vamos ter de ver, nós temos de ter os elementos todos na mão para avaliar em que condições nós faremos isso e como faremos isso. Agora, supor que o governo federal pode bancar todo o investimento é uma temeridade. Nós não fazemos isso nem em petróleo. Nem em petróleo nós fizemos isso. Fomos lá, chamamos 2 empresas inglesas e duas grandes empresas internacionais. Ficamos com 40% para a Petrobras. Agora nós levamos 75%. Nem em petróleo nós fizemos isso. E petróleo, o dinheiro do petróleo não é igual ao do telecomunicação. O dinheiro do petróleo é muito maior. Então, vamos botar um pouquinho o pé na realidade. Telebrás, o governo tem de expandir o papel da Telebrás, o papel regulatório. Porque quem vai? Eu não vou deixar para o último dia, do último momento, levar a banda larga para as cidades mais pobres desse país. Eu não vou fazer isso. A Telebrás vai ter de fazer isso. Ela terá de ter recurso. Eu vou ter 3 fontes de gasto. Vai ter um financiamento, a Telebrás, inclusive, uma parte ela vai tomar como financiamento. Ela pode tomar como financiamento, pode tomar como orçamento geral da União e pode também utilizar recursos próprios, porque ela cobra, ela é uma empresa bem equilibradinha, ela está bem boa, então ela também terá os recursos dela. Agora, o dinheiro do governo terá necessariamente de ser uma parte compensado pelo risco das empresas privadas. Não faremos banda larga sem as empresas privadas do país. É uma temeridade alguém pensar isso nesta etapa da nossa vida. E isso não significa que a qualidade diminui. Não significa. Pelo contrário. Em todas as áreas de serviços públicos, o setor privado tem participado. Eu não vou chegar aqui e falar demagogicamente que o governo banca todas. Não banca, não. Eu sei qual é o orçamento, sei quais são as responsabilidades do Estado. Agora, precisamos de que haja claramente uma meta. Tem de ter meta, tem de cumprir meta e tem de estar em lei. Do meu ponto de vista, tem de estar em lei. Respeito quem acha que pode fazer por decreto. Respeito, é um caminho facílimo. Sento na minha mesa e assino um decreto. Agora, se fosse fácil, eu teria feito em outras circunstâncias. Não é essa a forma de se conduzir. Presidenta, só para fazer um contraponto com essa sua fala, a gente gostaria de esclarecer, porque a gente acha muito importante, aqui a nossa proposta não é no sentido de que o Estado faça todo o investimento exclusivamente para fazer a universalização da banda larga. A nossa proposta fala em contratos feitos, obviamente, com a iniciativa privada, que haja, quando for necessário, como a senhora colocou aqui, investimento público, seja por subsídio, juros subsidiados ou outros caminhos que o governo entenda serem pertinentes e possíveis, né? Mas a nossa proposta em nenhum momento exclui a participação ou parcerias público e privadas. E a nossa proposta fala em regime público e regime privado. O regime público para as zonas do país e para as áreas de grandes centros, como a periferia de São Paulo, por exemplo, que não tem infraestrutura de banda larga. Então, a nossa proposta é essa: regime público para implantação de infraestrutura nos locais que não despertem o interesse econômico das empresas, e aí as empresas que tiverem interesse em receber subsídio, utilização do FUST, vão fazer contratos e com determinados benefícios, em parceria com o governo, universalizar a banda larga. Ok, então nós vamos ao próximo bloco, próximo tema, que vai tratar sobre direitos digitais,
privacidade na rede e implementação do Marco Civil. Para fazer as perguntas, eu convido Pedro Ekman e, em seguida, Renata Miele. Bom, boa tarde, presidenta, candidata. Agradeço a presença no nosso debate, acho importante para o movimento de comunicação um momento de interlocução como esse. A gente vai fazer algumas perguntas em relação ao Marco Civil, aos pontos que a gente acha que ainda estão pendentes, digamos assim, e que de fato estão porque ainda não foram regulamentados. O projeto do Marco Civil ganhou força no Congresso depois que o Edward Snowden denunciou que países soberanos como o Brasil estavam sendo vigiados massivamente pelos Estados Unidos e não só algumas pessoas, mas de forma massiva. Contudo, essa lei que garante direitos fundamentais da internet não conseguiu, ela ainda pode colocar em risco a privacidade dos usuários brasileiros, com a obrigação prévia de guarda de aplicações acessadas pelos internautas indiscriminadamente. Atualmente, todas as discussões internacionais a respeito da governança da internet criticam a intrusão massiva e arbitrária, como ficou expresso no documento final do Net Mundial. No entanto, sabemos que atualmente muitos sites já guardam esses dados, mesmo sem a obrigação legal, para fazer negócio com as informações pessoais dos usuários. Porém, não é razoável que essas hipóteses sejam ampliadas pela lei, né, com a obrigação da guarda de logs de aplicação. Por isso, a gente considera o artigo 15 do Marco Civil controverso. O Molon sabe bem a controvérsia que deu com o movimento de comunicação esse artigo quando ele teve que ser colocado pela pressão, enfim, dos setores de vigilância no Brasil. Como a senhora, candidata, entende que essa aplicação se compatibiliza com o restante do Marco Civil, que veio garantir direitos civis na internet e não a constituição de uma sociedade vigiada? E ainda, o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, cuja consulta pública terminou em 2011, é uma prioridade do seu próximo mandato? O quê? O projeto de lei de proteção de dados pessoais, que terminou a consulta pública em 2011. Bom, boa tarde a todos e todas. Candidata, presidenta Dilma Rousseff, mais uma vez agradecer imensamente o atendimento ao convite que nós fizemos. Né? Queria agradecer também a presença de todos que estão aqui. Foi uma luta grande fazer esse evento aqui em 3 dias, então acho que é um sucesso. Queria parabenizar a todos e todas. Né? Presidenta, eu acho que, primeiro, queria saudar publicamente, ainda não tive a oportunidade de fazer isso, o empenho do deputado Alessandro Molon pela aprovação do Marco Civil da Internet. Acho que essa foi uma conquista fundamental da sociedade brasileira, um projeto que teve todo o seu processo de construção de forma colaborativa. Acho que ele é um parâmetro, um novo paradigma de construção de leis, de participação social na sociedade brasileira. Portanto, acho que foi uma conquista que todos nós devemos saudar para o avanço da nossa democracia. No entanto, nós que acompanhamos detidamente o processo de tramitação do Marco Civil no Congresso Nacional, fomos testemunhas da demora que a aprovação do Marco Civil levou mais de 1 ano para ser aprovado. E isso se deveu principalmente ao lobby das empresas de telecomunicações que eram contrários ao princípio da neutralidade de rede. Não foi outro motivo que fez com que o Marco Civil demorasse tanto a ser aprovado. E a neutralidade, como a senhora mesmo já colocou na sua apresentação inicial, é um instrumento fundamental para combater a concentração e defender a diversidade e a pluralidade da comunicação na rede, ao definir que os pacotes de dados não podem ser discriminados segundo seu destino, origem, terminal ou conteúdo. A garantia da neutralidade é um dos aspectos que colocam o nosso Marco Civil na vanguarda internacional da defesa da liberdade na internet. Entretanto, as exceções previstas à neutralidade de rede dependem ainda de regulamentação. Enquanto isso, as grandes empresas de telecomunicação já praticam, na prática, a violação da neutralidade da rede ao interferir, por exemplo, na velocidade de navegação em função do tipo de aplicação acessada ou serviço utilizado, especialmente dos consumidores de mais baixa renda, que só conseguem contratar planos com franquias pífias. Esse modelo de negócios tem resultado em discriminação ilegal e na fragmentação da internet. Nossa preocupação e nossa pergunta,
candidata, é como o próximo governo pretende impedir que as empresas continuem violando a neutralidade de rede, né? E como nós vamos garantir essa fiscalização. Presidenta. Obrigado. Bom, gente, eu discordo radicalmente que o Marco Civil foi aprovado por causa do Snowden. Pelo contrário, o Snowden não era um elemento relevante nas discussões do que durante um ano nós tivemos e nas sucessivas tentativas de aprovar. Tinha um ponto fortíssimo que era de divergência de vários segmentos, que era o da neutralidade. A neutralidade, em vários momentos, por conta da neutralidade, nós que queríamos aprovar a neutralidade, recuamos, o governo recuou, retirou de pauta, porque a soma dos votos era negativa a nós. E trabalhamos no sentido de reverter essa situação. O que eu acho que é importante na questão do Snowden é a denúncia que ele faz sobre o fato de que havia um sistema de inteligência, e que esse sistema de inteligência é interessante, porque isso ocorreu também no caso da toda estrutura de defesa. Esse sistema de inteligência criou tecnologias e criou um nível de terceirização tão grande que um funcionário como o Snowden tinha condição de ter aquela quantidade de dados e que, surpreendentemente, ninguém nem sabia o que ia ser vazado. O Snowden criou uma compreensão a respeito de como era importante fazer valer os valores de direitos humanos e direitos civis, tanto na internet como na relação entre países e entre indivíduos, lá nos Estados Unidos e no resto do mundo. E permitiu que houvesse uma grande mobilização que resultou aqui na NET Mundial. Essa grande mobilização aqui que resultou na NET Mundial, ela tinha por base o reconhecimento que, no caso da internet, ela tinha de ser não só multissetorial, aberta, democrática, mas ela tinha de ser também multilateral. Ou seja, ela não podia ter seus protocolos controlados por um só segmento. E também colocou na pauta que não é só através de software, do acesso a software, que a forma privilegiada de acesso e de informação são os backdoors, todos os cabos submarinos e uma complexa interação entre várias empresas, várias entidades, sendo bastante sintética. Então, eu acredito que nós, no caso da implementação do Marco Civil, eu acho que deu certo, primeiro, porque tinha uma retaguarda que era vocês. A presença de vocês, não só na rede, mas nas negociações, a presença de plenário e a presença na rede, porque era forte na rede. E toda a discussão que vocês levaram e o esclarecimento às pessoas, o que significava não ter neutralidade e outras coisas. Eu acho que esse é um fator que distingue muito mais do que o Snowden. É ter participação antes, durante e depois, como me disseram. O depois é a regulamentação que vai vir. Porque nós vamos ter. Por que não é auto-aplicável? Porque o artigo que nós escrevemos sobre neutralidade fala em regulamentação. Enquanto falar em regulamentação, não é aplicável. Enquanto não for anel aplicável, nós não podemos fazer nada. Então, por isso que é fundamental que acabe logo esse período para a gente abrir a temporada, porque é participação para regulamentar a autoridade, a neutralidade, o artigo 15, o que for, é fundamental que a gente assuma isso imediatamente e torne essa uma questão prioritária.
eu estava conversando com o Molon, e eu queria lembrar vocês que na NET Mundial não quiseram assinar neutralidade, não. Hoje ele estava me dizendo que estão querendo, os Estados Unidos estavam querendo, mas houve uma forte fala no seguinte sentido: vocês botam, para a gente assinar qualquer documento não pode ter neutralidade, né? Tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, mais dos Estados Unidos que da União Europeia. Então, eu acredito que essa regulamentação do Marco Civil, ela tem um papel estratégico, seja na discussão que a gente estava tendo antes, mas seja nessa discussão. Eu acho que se preparar para participar da regulamentação e dizer em que casos e quais são as exceções é fundamental. E mesmo o artigo 15, que nós fizemos um acordo. Né? Eu não veto acordo, eu disse para vocês aquele dia. Acordo para aprovar nós fizemos. Então agora vai regulamentar ele. Isso é outros 550. No caso da lei de prestação, da lei de... Desculpa, gente. De proteção de dados pessoais, o pessoal do Ministério da Justiça considera que, eu sei que ela foi aprovada e tem bastante tempo que ela não foi regulamentada. O pessoal acha que ela está desatualizada. Eu recebi essa comunicação formal do pessoal do Ministério da Justiça, que diz que nós temos de atualizá-la, inclusive, para aquilo que nós já transformamos. Agora, ela está do ponto de vista de vocês, ela está desatualizada? Quê? Presidenta. Não, eu sei. Ele diz que eles têm de abrir novamente a consulta, porque ela não está boa. Presidenta. Que ela está desatualizada. Inclusive porque tem o artigo 15 do Marco Civil agora e ela tem que se debruçar em relação a isso. Porque remetem a ele, né? Sim. Isso. Eu abriria como Marco Civil os dois. Né? Da mesma forma como foi feito o Marco Civil. Eu não tenho nenhum obstáculo para isso, não. Abrimos no Marco, na rede. Presidenta. Porque eles me informaram que se a gente mandasse aquela, nós não cumpriríamos alguns requisitos que nós acertamos que iam cumprir. Então, abre ela novamente, pode abrir simultaneamente e se resolve a discussão assim. Presidenta. Bom, tem mais alguma coisa? Só uma questão, então, para a gente estabelecer aqui o diálogo desse tema, né? Com relação à neutralidade ainda, qual a nossa compreensão a partir da redação do artigo 9º do Marco Civil? Que ele já sim prevê a neutralidade. O que precisa ser regulamentado, ao nosso ver, são apenas as exceções previstas à quebra de neutralidade, que é, no caso dos requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada do serviço, a priorização de serviços emergenciais, e são apenas essas duas exceções. A neutralidade, então, ao nosso ver, ela já deveria estar sendo aplicada, porque a regulamentação é para apenas estes dois casos previstos de quebra de neutralidade. Então, novamente, a nossa preocupação é verificar, e nós participamos de várias audiências públicas durante todo esse processo, com representantes das empresas de telecomunicação, que eles diziam claramente que a neutralidade era um empecilho para o modelo de negócios das empresas de telecomunicação. E hoje eles já estão praticando a quebra de neutralidade sem respeitar essas duas exceções. Eles quebram cotidianamente no tráfico de dados que a gente... na degradação dos dados que a gente utiliza e acessa na internet. Então, como que o próximo governo, como o Estado brasileiro pode atuar para impedir que as empresas façam? Porque, por mais que ele esteja previsto no Marco Civil, é preciso ter instrumentos de fiscalização e garantia de enforcement para que eles possam cumprir esse dispositivo que é contrário ao modelo de negócios deles. E o problema é que agora também todo mundo defende a neutralidade. Então, as empresas dizem que são a favor da neutralidade. Então, fica essa questão
todo mundo defende a neutralidade, ela não vem para o concreto e a neutralidade está sendo quebrada. E, enfim, a gente não tem como colocar isso numa balança e dizer isso não é neutralidade, isso é discriminação de conteúdo na rede. Bom, só tem um jeito de você fazer cumprir qualquer coisa, fiscalizar e, ao se verificar a burla do que está previsto, punir. Obviamente, eu acho que tem de regulamentar. Eu acho que sem regulamentar, isso vocês não ninguém faz isso. Não faz. Se não regulamentar, pode falar que está lá e tal, mas eu tenho a discussão que tem uma parte que não está clara e não está, e está dito que vai ser regulamentado. Está dito. Nós temos de regulamentar imediatamente. E quero insistir nisso. Fiscaliza e pune, ou fiscaliza e pune. E daí é sempre assim. Por isso que eu quero universalização. Se a universalização disser que é assim, e tiver claro no artigo, eu tenho enforcement. Se eu não tiver claro no artigo, eu não tenho enforcement. Na regulamentação é a mesma coisa. Eu acho que nós vamos ter de descer a detalhes do que não pode fazer. Nós temos de dizer, por razões técnicas. Todas as quebras de neutralidade são por razões técnicas. Alegam o seguinte, o que alegam? Eu sei porque eu discuti isso, e discuti dias a fio. Alegam, olha, pois nós não temos como garantir uma média assim. Então vamos vender diferenciado. É isso que alegam. Alegam condições técnicas. Eu não acho que é condições técnicas. Agora nós temos de dizer o que não é. Não pode ser isso, não pode ser isso e não pode ser aquilo. Aí você tem condições, foi aprovado neutralidade. Ninguém pode vir agora dizer que não foi. Não pode chegar para nós e dizer, olha, não tem. Eu tenho certeza que havia uma divergência sobre neutralidade. Absoluta certeza. Eu também, presidente. E Obrigada. Certeza. Obrigada. Vamos ao último tema, então, as últimas duas perguntas desse bloco, que a ideia é debater sobre empreendedorismo na internet, a importância dos softwares livres e o desenvolvimento de aplicativos e serviços nacionais para o compartilhamento de informação e cultura digital. Então, agora, Sérgio Amadeu e Beatriz Tibiriçá. Presidenta, candidata, grandes empresas no mundo informacional, como Yahoo, Google, Facebook, cresceram utilizando código aberto e software livre. Até no mundo dos celulares, retrabalhando o sistema operacional GNU Linux, foi criado o Android. E o Android hoje é o sistema operacional mais utilizado em aparelhos móveis no planeta. Apesar dessa importância inconteste para o desenvolvimento de tecnologia, o governo continua gastando anualmente mais de 2 bilhões em licenças e serviços de softwares proprietários com similares livres, e alocando um recurso irrisório no desenvolvimento, manutenção, suporte e uso de softwares livres. Vou falar do Snowden agora, mas cuidado, né? Após as denúncias do Snowden, também ficou evidente, presidenta, desculpa, que a utilização de softwares livres é uma questão de segurança, porque um software de código aberto tem auditabilidade plena sobre ele. Nós podemos rastreá-lo e, enfim, adequá-lo às nossas necessidades. Então a pergunta é a seguinte, presidenta, qual a sua principal proposta para utilizar na próxima gestão efetivamente o software livre na administração federal? E qual, se a senhora irá constituir a reivindicação da comunidade, uma agência ou um programa de incentivo, como tantos outros que foram feitos nessa gestão, de incentivo ao desenvolvimento de software livre no Brasil, que destine recursos para as comunidades e desenvolvedores? Essas são as duas perguntas sobre software livre.
Beatriz primeiro. Bom, eu vou simplificar, porque todo mundo, desde a senhora até o público, já me ouviu falar disso várias vezes. A gente acha que, acreditamos na campanha, que não basta fornecer só o acesso. Nós temos que ter políticas públicas de incentivo à criação de conteúdo, a desenvolvimento de aplicativos e conteúdos nacionais, a comunicação alternativa. Então, essas iniciativas até existiram, mas foram descontinuadas ou totalmente abandonadas. Então, para simplificar, presidenta, a pergunta é: a senhora pode se comprometer, num próximo governo, a retomar as políticas de pontos de cultura, telecentros, mídia livre, e rediscutir o seu formato e a concepção com as organizações e associações da sociedade civil? E depois, presidenta, quais são as linhas de fomento e financiamento para impulsionar a democratização da informação na internet e a produção de conteúdos e aplicativos nacionais? Bom, eu vou voltar no Snowden, viu? Eu acho, eu vou falar para vocês, eu acho que o Snowden é um pouquinho mais complexo. Um pouquinho mais complexo do que software livre. Tá? E acho isso porque é bom saber que as formas pelas quais os processos de vigilância e espionagem, ou como eles chamam, né, de intrusão, não são, porque são bilhões e bilhões de dados. Não são só isso. Não é software livre. Os processos de intrusão envolvem big data, a manipulação de grandes computadores, né? de computadores que conseguem fazer previsões de grandes dados. Aí eu volto e concordo contigo. E também softwares para capturar aquela informação não outra qualquer. Agora, feitas por empresas, feitas de todas as formas possíveis. Elas são feitas e são criadas por uma... Na verdade, o que se criou foi uma espécie de... Como tinha o complexo industrial militar, se criou um complexo industrial da inteligência, com inovação. Não dá para achar que não existe lá uma quantidade imensa e um tecido de empresas que, inclusive, fazem uma coisa, inovam. É interessante porque inovam. Ao nos espionar, inovam. Bom, mas é isso, tem de ter consciência disso. E não tem uma coisa que te protege só. Para se proteger, um país teria de produzir sua própria tecnologia, seu próprio computador, sua própria criptografia. Eu concordo com você, seu software livre, porque é mais difícil. Agora, é um processo que nós temos de construir independentemente deste processo. Nós não podemos só ser reativos. É porque é importantíssimo para o Brasil aplicar em software livre, que nós temos de aplicar em software livre. E eu concordo com você. Não há, de fato, justificativa econômica para que não se faça isso. Eu acredito que o programa de TI que nós temos e que contrata através de edital tem de ter uma parte para o software livre. Boa. E essa parte para o software livre é para assegurar que nós tenhamos os nossos aplicativos. E também apostar que nós que somos um povo criativo, poderemos, inclusive, fazer disso uma indústria criativa. Além disso, eu acredito em outra coisa. Acho que nós temos de fazer também, e alguns já estão em andamento, de fazer editais para apps, todos os aplicativos possíveis, inclusive jogos. Esses editais, nós fizemos alguns. Por exemplo, nós
eu vou dar aqui um dos números que eu tenho. Todos os smartphones hoje, saídos da fábrica, que receberam isenção fiscal, eles têm de ter 30 aplicativos nacionais. 30. Eu acredito que uma das coisas que nós vamos fazer é uma política de compras públicas. Não pode ser, você não pode deixar de incentivar o governo a fazer como eu faço política de conteúdo nacional, por exemplo, que diz o seguinte: produza-se no Brasil o que pode ser produzido no Brasil, considerando preço, prazo e qualidade. Tá? Obviamente, nós damos 25% de preferência, de margem de preferência, para quem produz no Brasil. Todos os produtos. Então, isso cabe também para os aplicativos, os softwares, todos os... Eu acho que, inclusive, é importante dizer, jogos. O Brasil tende a apostar em jogos, né? E nós estamos pensando em fazer editais nessas áreas. Você abre editais, nós abrimos um edital que participou, eu estou tentando achar aqui, gente, que participou, que participou 4.000 pessoas. Teve gente até do exterior que quis participar, oferecendo seu software. E nós escolhemos 170, os primeiros. E eles vão fazer isso rodado, entendeu? Vão continuar fazendo. Nós vamos regular todas as formas, como nós fizemos nos outros casos de conteúdo nacional, todas as formas de compra desses aplicativos e dos softwares. Isso é fora do software livre, não é? Isso vale tudo. Para qualquer modelo que aparecer. Agora, uma específica para o software livre, aí como compra governamental, entendeu? Que é uma política de compra governamental clara, explícita. Perfeito. Agora vai ser testado, vai ter, né? Claro. Óbvio. Tem uma outra reivindicação. Mas eu quero falar dos pontos de cultura. Claro. Na minha proposta aqui também, nós consideramos duas coisas antes. Nós consideramos que é importante retomar essa questão dos pontos de cultura. Concordo contigo, é importante retomar. E além de retomar os pontos de cultura, nós queremos também fazer uma outra coisa paralela, que é o Startups. Porque o Startup Brasil, ele tem uma finalidade. Tem uma empresinha desse tamanhozinho, ou tem uma iniciativa desse tamanhozinho. E nós temos de considerá-la como se fosse um startup tecnológico, e é um startup tecnológico. Então, não é só o ponto de cultura. Para você semear, você terá de fazer startup. Bom, nos startups, nas 3 rodadas que nós fizemos de chamada pública de teste, foram recebidas 2.200 propostas, gente. Isso é muito. E apareceram 9.000 empreendedores. Foi nesses que teve 170. Selecionamos 170. E vamos financiar, tá? Dar um dinheiro para a pessoa abrir o startupzinho dele. Então, eu acredito nisso. Ponto de cultura e startup. Ponto de cultura é uma coisa, startup é outra. Atua numa área, o startup atua na área de software, né? Na invenção de uma pequena coisa, mas que pode virar uma coisa grande. Presidenta, as comunidades que desenvolvem software livre, elas se autodenominam comunidades. E elas desenvolvem soluções que estão, insisto, usadas em grandes empresas, em pequenas empresas, em pontos de cultura, em todos os lugares. Essas comunidades, elas se organizam não na forma de empresa e também não se organizam dentro das universidades. Elas são coletivos de colaboração tecnológico. É muito difícil, muitas vezes, ainda bem podemos fazer esse diálogo aqui, as pessoas me perguntavam, mas essa comunidade Debian é uma empresa? Aonde ela fica? Ela não fica em lugar nenhum. São 7 servidores e mais de 1.500 jovens que a maioria deles nunca se viram e que desenvolvem um software que funciona com precisão.
Presidenta, além das startups, além disso, nós precisamos de uma agência que financie essas comunidades. Nós precisamos de desenvolvimento dessa meninada que faz software por amor e que faz com grande qualidade. Era isso que eu queria reivindicar e vamos reivindicar dos candidatos. Posso falar uma coisa? Claro. É o seguinte. Presidenta. Não, mas é assim a vida, pô. Deixa eu te falar uma coisa. A gente não precisa de agência, Sérgio. A gente pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explicar para as pessoas que vão, por exemplo, você formata um programa, vão formatar um programa. Eu não sabia dessa história das comunidades. Entendeu? Eu nunca soube que era uma comunidade. Tá? Eu sempre pensei que era assim, ou uma ONG, uma coisa dessas, uma OS. Nada, nem. Tá bom. Mas quando começar a fazer, vai ter, viu? Vão ser princípio da realidade. Mas que seja assim, tudo bem. O que dá para fazer, você formata. Você formata. Se ele for pegar financiamento, ele vai ter de ter CNPJ. Se ele for tomar dinheiro do AGU, ou seja, só estímulo, ele cai na lei que precisa de certa formalização. Eu sinto muito, eu tenho de falar a verdade. O CNPq resolveu isso, presidente. Como? Ele pega e coloca o dinheiro de um projeto que é analisado por pares e coloca dinheiro num professor doutor, por exemplo. Eles sim, mas resolveram. aí é outra coisa. Então, há como resolver juridicamente. O professor doutor. Não, há como resolver juridicamente a questão das comunidades, desde que as pessoas tenham vontade política. Alguém tem. Não, vontade política ela não faz mágica. Não, mas faz direito, faz direito. Espera lá, a vontade política é o seguinte, eu sou obrigada a cuidar do dinheiro público. Sem dúvida. E eu vou cuidar do dinheiro público. Agora, eu quero. O que eu quero? Se tiver uma pessoa que assuma a responsabilidade, uma pessoa física. Tá? Uma pessoa física assume a responsabilidade. Caneteia! Ô, gente, tem de canetear, viu? Tem de canetear. Não, eu sei que depois na hora H sobra pra nós, né? É eu que tenho de prestar conta. Não, mas eu concordo com isso. Se tiver essa forma, se tiver essa formatação, eu concordo. O que o CNPq faz é o que faz o CNPq, a CAPES e a FINEP. Pega um professor numa linha de pesquisa e botam dinheiro nele. Tudo bem, pô. Mas aí ele é ele. Né? Presta conta, faz relatório de projeto. É isso. Obrigada, presidenta. A gente acha importante esse debate, a importância da participação social, de a gente construir diálogos dessa natureza, e nesse sentido a gente também ainda deixa um tempo para você. Não, só se você quiser fazer alguma... Falo depois para você. Presidenta, quer fazer alguma conclusão? Trazer algum outro ponto que você julga importante nesse momento? Olha, gente, eu quero primeiro agradecer muito essa oportunidade, porque eu acho que tem várias coisas aqui que a gente, nada como a gente conversar, que a gente passa a entender melhor como é que vocês pensam. E vocês entendem também melhor como é que a gente pensa. Essa interação, eu acho que ela é uma marca de sucesso. Eu acredito que se a gente simplificar certas relações, como essa proposta do Sérgio, eu achei interessante. Criamos uma linha de incentivo à geração de tecnologia e inovação. Criamos uma linha. E enquadramos vocês na linha. Agora, sobretudo, eu tenho uma preocupação. Eu acho que nós esquecemos, tem hora, a grande vitória que foi aprovar o Marco Civil. Foi uma imensa vitória. E essa foi uma imensa vitória porque, mesmo considerando os acordos feitos, nós não
ao negociarmos, nós não cedemos o espírito do projeto. Nós mantivemos intacto o espírito do projeto. Acredito que a presença de vocês nesse processo foi algo, eu já falei isso, vou repetir, porque eu acho importante, foi estratégico. Acho que se nós quisermos fazer uma lei de universalização, que vai dar um salto na questão da internet no Brasil, nós precisamos dessa mesma participação. Tem de pensar uma coisa difícil, que é o seguinte: o Marco Civil da Internet a gente saiu do nada e fez. Nós vamos sair de uma realidade complexa existente. Então, nós temos de olhar, primeira coisa que nós vamos ter de entender é como é que essa realidade está funcionando e falar como é que nós vamos chegar no nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? É que esse país, que precisa tanto de desenvolvimento e de crescimento, eu tenho absoluta certeza que a internet, banda larga, que levar isso, a banda larga para todo o país, isso vai significar melhoria da cidadania, melhoria da nossa educação e da nossa saúde, mas também vai significar mais e melhores empregos. Vai abrir um nicho que nesse país está fechado, porque quem tem acesso à internet de alta velocidade, quem tem acesso à internet de alto desempenho, e em alguns países isso é condição de crescimento e no nosso é condição de crescimento, é condição de inclusão digital. Eu acredito que nós perguntam sempre para nós, e como é que é o futuro? E qual vai ser o futuro? Eu acho que nós começamos a construir o futuro com bases sólidas. Por quê? Porque nós não fraquejamos diante da crise. No passado, hoje eu estava falando para a imprensa, no passado, o que acontecia na crise? Você desempregava, cortava salário, parava de investir em qualquer coisa, não investia em saneamento, não investia em rodovia, por isso que teve ferrovia que ficou 27 anos parada, parava, não investia em nada. As décadas perdidas. Isso, as décadas perdidas. Hoje nós enfrentamos a crise buscando de todas as formas não desempregar, garantindo que os salários cresçam e garantindo que certas políticas que são cruciais para o futuro do Brasil ocorram. Eu quero aqui falar para vocês, é meu compromisso íntimo, é aquele que a gente acredita lá dentro. Eu tenho absoluta certeza que para esse país virar uma grande nação de classe média, nós temos de investir e garantir a universalização da banda larga de alto desempenho, tal como outros países fizeram. Eu acho, inclusive, que este período de governo é o período em que isso vai acontecer. Esses 4 anos, nós temos de fazer a diferença, como fizemos com o Luz para Todos, quando saímos de quase 3,5 milhões de famílias sem luz elétrica, e chegamos agora ali, temos de ficar atrás. Como fizemos no Bolsa Família, busca ativa. A mesma coisa, só que no caso da internet o potencial é muito maior. Atinge a todas as classes sociais. A todas, sem exceção. Leva o Brasil a sair de uma situação. Que país interessante é esse? Nós temos de combater a miséria e temos de entrar na última idade, que é a idade da internet, da tecnologia e da inovação. Ou fazemos isso, ou temos de dar conta dos dois lados. Então, você garante que o povo melhore de vida e suba a escada, né? Como dizia o Lula, coloca o pobre no orçamento, porque se não colocar o pobre no orçamento, tá danado. E, ao mesmo tempo, nós temos de fazer isto, de fazer internet banda larga. Então, vocês contem que eu vou suar a camiseta, e você sabe, eu encasqueto,
Ah, eu faço. Padilha. Olha, gente, acabei de ver o Padilha. Quem manda ele chegar atrasado, né? Eu teria visto ele antes. Ele chegou agora, não? Pô, ô Padilha, eu, infelizmente, fiz operação de miopia. Não enxergo de longe. Agradecemos a presença de todos e todas, agradecemos mais uma vez a gentileza da presidente Dilma estar aqui conosco nesse debate e esperamos também poder contar com a participação nos demais debates da campanha Banda Larga, um direito seu. E logo após vai ter... Podem pensar que é os pinguins de Madagascar.